Vamos trabalhar, terminar o mês trabalhando e, se o nosso Senhor nos permitir, nós vamos iniciar o mês de agosto também com trabalho. Trabalhar para o nosso Senhor, trabalhar para o bem das almas, trabalhar para a salvação das pessoas. Existem trabalhos importantíssimos neste mundo. Claro que existem. Mas, no meu conceito, não existe trabalho mais importante para toda a humanidade do que o trabalho em prol da salvação. O trabalho em prol da vida eterna. O trabalho dos cientistas, dos médicos, são importantíssimos. Mas todos eles, todos os trabalhos, tratam do homem enquanto vivo, aqui na Terra. Tudo, absolutamente tudo. O sujeito que joga futebol, ele joga futebol aqui, não vai jogar futebol na eternidade, né? Sujeito que narra futebol, o advogado que defende as causas, o juiz que julga, o médico que examina, receita, o médico que faz a cirurgia. São trabalhos espetaculares, maravilhosos. Tudo é trabalho. Sujeito que faz a coleta dos resíduos residenciais, industriais, hospitalares, né? Trabalhos importantíssimos. Mas todos esses trabalhos cuidam do bem-estar do homem aqui na Terra. E o trabalho que o Senhor me permite realizar, pela misericórdia dele mesmo, pela santa misericórdia dele, não que eu tenha capacidade para isso, não que eu seja a melhor pessoa para isso, mas é um trabalho que cuida da salvação da alma, da salvação da pessoa. Não, também, né, na ressurreição dos mortos, a carne, não do jeito que nós conhecemos, o corpo, não do jeito que nós conhecemos, ele será glorificado, né? Vai se juntar novamente, espírito, alma e corpo, na ressurreição. Mas aqui nós proclamamos a Bíblia Sagrada para que as pessoas se salvem, para que as pessoas tenham uma vida eterna. Então eu considero esse trabalho o mais importante. O mais importante. Não há trabalho mais importante do que esse. Porque esse trabalho cuida do homem na sua essência. Isso não me dá orgulho, não faço isso com orgulho. Faço isso com muito temor a Deus, com muita responsabilidade. E faço isso com muita alegria também. Recebe-nos, Senhor, como o Senhor tem nos recebido por compaixão, por misericórdia, todos os dias, para adorá-lo aqui, para exaltá-lo, glorificá-lo. Recebe-nos, Senhor, na tua presença nesta manhã, para crescermos como homens, mulheres, jovens, idosos. Recebe-nos na tua presença
para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa. Nós somos muito fracos. Derrama sobre nós a bondade do teu perdão. Eu preciso do teu perdão. Fala conosco. Aceita-nos aos teus pés como adoradores, com o temor que nós temos do Senhor. Mas na mesma proporção com o amor que nós temos por ti. Esta é a minha oração. E oro por mim, por todos aqueles que estão conosco e daqueles que irão ver este vídeo, que as mãos do Senhor estejam amparando a todos nós. Esta é a oração que eu apresento a ti, nosso Rei. Tu és o nosso Rei. Nós somos simplesmente súditos do Senhor. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Eu estava falando aqui do trabalho, olha, não estava menosprezando nenhuma profissão, não, hein? Não. Todas as profissões são importantíssimas, né? Mas eu estava dizendo do trabalho que eu realizo, que é um trabalho mais no campo espiritual. E hoje, olha, irmãos, quarta-feira, nós vamos começar a programação impreterivelmente às 10 horas da manhã. E eu vou ser bem rápido na abertura, na oração também vou ser bem simples, bem objetivo, porque eu quero trazer na quarta-feira um assunto que todo mundo sabe, mas eu quero esmiuçar um pouquinho este assunto, porque vai ser bom a gente saber um pouco mais disso, entender um pouco mais disso. Porque tudo aquilo que a gente sabe, entende, a gente precisa. E nós temos que sempre arrumar um jeitinho de passar isso para as outras pessoas. Então, quarta-feira eu convido você, um pouquinho antes, às 10 horas em ponto, que eu sempre começo 10h15, 10h17, né? Mas eu convido você para as 10 horas da manhã. E hoje eu quero deixar aqui, hoje é um dia muito importante para mim, porque hoje é aniversário da minha filha, né? A Paula. Paulinha hoje está fazendo, não posso falar, ela vai ficar brava comigo se eu falar a idade dela. Mas a Paulinha hoje está fazendo aniversário, já mandei uma mensagem para ela, depois eu vou dar uma passada lá na casa da Paula. Aniversário da Paula. Paula é minha única filha. Eu tenho 3 filhos. Tenho o Fábio, que é o mais velho, tenho a Paula e tenho o Vinícius, que me dá um trabalho doido. E a Paulinha hoje está fazendo aniversário. Que Deus abençoe muito a Paula, né? Todos eles são filhos de ouro. E a Paulinha hoje está
Paula, mãe do Paulo. Né? Mais um ano de vida. Que Deus abençoe poderosamente a vida da Paula. Né? Paula é cristã também. A Paula, o Paulino e o marido dela, o meu genro, o Fábio. Popularmente conhecido como Fábio Gordo. Por que será, não? Faço a mínima ideia. Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês daquilo que está escrito. Quero falar para nós. Que eu sempre digo, né? Primeiramente eu falo para mim. Eu sou o primeiro que ouve, o que mais precisa. Eu sou o que mais precisa. Por causa disso que eu sou o primeiro que ouve. Aquilo que eu falo e aquilo que os outros falam também. Então hoje eu quero falar daquilo que está em Mateus capítulo 25, versículo 10. Eu quero convidar você para a gente ler junto. É claro que você conhece essa passagem, é óbvio. Você já leu, já ouviu, né? Quem prega a palavra de Deus, obviamente, já pregou, já falou disso tudo. Mas eu quero pegar aqui um detalhezinho sobre esta palavra. Então vamos ler. Gente, o óculos eu coloco torto porque eu pisei no coitadinho, então eu tenho que deixar ele assim, né, para ele ficar mais ou menos reto, tá? Por favor, não precisa rir não, tá? Tá vendo? Olha, eu coloco aqui em cima. Eu preciso... Bom, deixa para lá. Vamos lá. Mateus, pior que vai escorregando no cabelo aqui, né? Mateus capítulo 25, versículo 10. Vamos ler junto? E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É isso que eu quero falar. Fechou-se a porta. Comigo já aconteceu muito. Várias e várias vezes portas foram fechadas na minha cara. Muitas vezes na minha vida eu dei com a cara na porta, literalmente às vezes até, né? E eu creio que uma vez ou outra isso já aconteceu com você, ou muitas vezes também, né? Às vezes a gente se prepara para isso, para aquilo, para um compromisso, ou vai assim para alguma coisa que a gente está querendo, né? Tem uns até que tem essa coisa assim, do pensamento positivo. Não, vai dar tudo certo, porque vai dar certo. Olha, não é nem que vai dar certo, já deu certo. As pessoas acham que isso vai mudar a situação, né? As pessoas pensam isso. Tem até cristão que pensa assim: ah, não, se eu for chegar lá derrotado, não é chegar derrotado, é chegar para ver o que vai acontecer, né? Tem gente que já vai achando que vai dar tudo errado, outros acham que vai dar tudo certo. E às vezes não dá tudo errado, como também pode não dar tudo certo. Então não é o que você pensa que vai acontecer. Vai acontecer o que tiver que acontecer, né? Mas quando a gente dá com a cara na porta, às vezes a gente, né? Desta forma, foram poucas vezes por me atrasar a um compromisso, assim, pouquíssimas vezes. Olha, eu não vou dizer que nunca aconteceu, mas eu sinceramente eu não me lembro de chegar num lugar
atrasado, não poder entrar porque fecharam a porta, porque eu me atrasei, porque o horário era tal, eu cheguei depois, né? Mas acontece com muita gente isso, marca o horário, não cumpre, chega lá, a pessoa foi embora, né? Mas que a gente já deu muitas vezes com a cara na porta, né? Às vezes até de uma maneira figurada, isso já aconteceu sim. E isso é um negócio, é uma situação estressante, né? Dar com a cara na porta. Ou literalmente, porque chegou atrasado, né? O ônibus quebrou, furou o pneu do carro, congestionamento, sei lá, né? Ou porque chegou achando que ia dar tudo certo. Quantas vezes eu fui resolver, sei lá, fui, né? Naquela época de um pouco mais de inabilidade com a vida, não que hoje eu seja hábil, não, mas a gente tem um pouco mais de habilidade. Mas as coisas davam diferente daquilo que eu queria, tudo. Isso é um negócio que estressa, né? Estressa. E é natural, né? Mas tem um ditado que diz assim, né? Deus fecha uma porta e abre duas, ou uns dizem assim, fecha uma porta, abre uma janela, cada um tem lá o seu ditado para se levantar nesse momento de porta fechada. Às vezes a porta se fecha naquele momento, mas daqui a um tempo ela se abre, né? O mundo é assim, a vida aqui é assim. Às vezes algumas portas se fecham e depois você fala, graças a Deus que essa porta se fechou. Olha, se tivesse dado certo, eu estaria hoje numa situação, né? Comigo, isso já aconteceu algumas vezes, né? Coisas que eu tive que recusar porque não era, na minha visão, correto fazer aquilo. E muitas vezes a manutenção na época da casa dependia disso, né? Mas eu tive que recusar. E outras portas depois acabaram se abrindo, né? Mas a porta que a Bíblia está falando aqui em Mateus capítulo 25, versículo 10, não é essa porta deste mundo aqui. Não é este tipo de porta. A Bíblia está falando aqui hoje que uma porta, de uma porta, ou melhor, que quando ela for fechada, ela nunca mais vai se abrir. Para quem ela foi fechada, ela nunca mais se abrirá. A Bíblia aqui em Mateus capítulo 25, versículo 10, ela está se referindo à porta do tempo que nós vivemos, que é o chamado tempo da graça. Esse tempo da graça, não sei, talvez você defina de um jeito, o outro vai definir de outro o que é o tempo da graça. Isso não quer dizer que está certo ou que está errado, né? Mas o tempo da graça, na verdade, é este tempo que nós vivemos e que a gente pode pecar, não que devemos, não que poder aqui queira dizer, olha, pode pecar sim que tudo bem. Não, não é isso. Mas a própria Bíblia diz que não há um sobre a face da terra que não seja pecador. Então eu estou usando
este termo, esta passagem bíblica para dizer: se nós pecarmos e pecamos, o tempo da graça diz que a gente pode ser perdoado. O tempo da graça é o tempo da compaixão, da misericórdia de Deus sobre os seres humanos. Essa é uma definição de tempo da graça. Você pode ter outra, não vou dizer que está errado a sua. Eu estou usando uma definição para o contexto disso que eu estou falando. E este tempo da graça, esse tempo do perdão, esse tempo da compaixão, esse tempo da misericórdia de Deus, ele vai se encerrar. E pelo que a gente observa, né, Jesus certa vez falou algo, se não exatamente isso, muito perto disso, que eu vou dizer agora. Jesus falou algo parecido. Olha, vocês sabem quando é o tempo de plantar, quando é o tempo de colher, vocês olham para o céu e sabem que vai chover, né? Poxa, então vocês têm que saber quando as coisas estão prestes a se findarem também. Então, nesta observação que a gente faz do mundo, o mundo está mesmo de cabeça para baixo, né? É o rabo balançando o cachorro, quer dizer, é tudo o contrário hoje. É tudo o contrário. Tudo. Meu Deus, como tudo está ao contrário. Eu imagino uma pessoa há 100 anos, uma pessoa de 100 anos atrás, se estivesse viva hoje. Não com 100 anos, é claro, mas se estivesse com 25, 30 anos nos dias de hoje, ela não entenderia esse mundo está louco, completamente louco. Né? Tem coisas que estão empurrando goela abaixo da gente e que a maioria aceita. Não sei se aceita por convicção ou se aceita por imposição, até para não ter portas fechadas na cara. Muita gente aceita porque fala, se eu não aceitar, portas vão se fechar para mim, né? Então a pessoa acaba aceitando. E este tempo da graça é o tempo da bênção imensurável de Deus sobre a raça humana. Mas o dia que a porta vai ser fechada e não será mais aberta, eu creio que está extremamente próximo. E esta passagem de Mateus capítulo 25, versículo 10, né, diz que o noivo desta parábola das 10 virgens, o noivo é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. É uma parábola. E esta parábola diz que essas 10 virgens eram assim como se chama hoje, né? Mas hoje está tudo tão diferente. Hoje tem, a gente brinca, né? Por favor, eu sei exatamente que eu estou usando um termo que não é correto, mas eu estou usando para relaxar um pouco, né? Hoje tem daminha de honra e daminho, senhorzinho de honra. Na verdade, é só dama de honra, e as damas de honra, elas eram mulheres virgens.
Então, por causa disso que trata aqui das 10 virgens, porque eram 10 mulheres virgens. E o noivo, naquela época, né, o casamento, ele começava na casa da noiva, e quando o noivo chegava para esse ritual de casamento, ele pegava a noiva e seguia com a noiva para o lugar que eles iam morar ou para o lugar onde as festividades iriam continuar. Era assim. O noivo passava pela casa da noiva, pegava a noiva e tinha todo aquele ritualismo, né? As pessoas iam seguindo, tocando, cantando e comemorando esse casamento. E eles iam para ou a casa que eles iam morar, ou o lugar onde a festa realmente ia acontecer. E esses casamentos eram realizados normalmente à noite. Essas lâmpadas que estão falando aqui, que esta passagem fala, a partir do versículo 1 até o 13 de Mateus 14, essas lâmpadas eram, na verdade, tochas. Né? Não existia lâmpada lá naquela época do jeito que nós conhecemos hoje. Então eram tochas, né, que se usava para esse cortejo. E é isso que faltou. E quem cuidava disso eram as damas de honra, as mulheres virgens. Porque tinha que ser virgem, é assim. Hoje eu estava lendo aí uma pessoa uma artista, mas é uma infeliz, né? Mas tudo, deixa para lá, eu não quero entrar nesse detalhe aí. Hoje, essa mulher, ela diz que chorava porque ela queria perder a virgindade. Olha o tempo que... As mulheres hoje querem deixar de ser virgem rapidamente. Quando a virgindade, né, sempre foi algo extremamente preservada. E em alguns locais, em algumas localidades do mundo, se não me falha a memória, eu posso estar errado, então não estou confirmando, mas aqui no Brasil também, na época colônia do Brasil, as mulheres, depois da noite de núpcias, abriam as janelas das casas e estendiam o lençol que foi usado naquela noite, com as marcas de sangue, colocavam na janela esses lençóis para provar que elas casaram virgem. Porque a virgindade era um negócio extremamente importante. Uma mulher virgem, aos olhos de Deus, é uma bênção. Para ela e para o marido que casa com uma mulher que foi, né, intocada. Hoje a gente é obrigado a aceitar, né? Eu não aceito, mas fazer o quê? Também não vou sair aí brigando e lutando porque a mulher deixou de servir, isso é problema dela. Né? Então essas referências virgens prudentes diz respeito àquelas que levavam consigo, né? Porque essas tochas, como é que essa tocha ia ficar queimando? Eles jogavam aquele óleo, que era a baba da reborreia, da prensa da azeitona. Primeira, segunda, terceira prensa se usava como óleo comestível. Depois, as outras prensas, eu não sei se até a terceira era óleo, eu não sei exatamente, minha cabeça não consegue lembrar isso agora. Mas depois as outras prensas já
o óleo já não servia mais, o azeite, né? Já não servia mais para usar como tempero. Já era usado para queima, nas lamparinas e nessas tochas, que eram panos embebidos em óleo. Aquilo ficava queimando. Então precisava ter óleo, azeite de péssima qualidade, né? Porque eram as últimas prensas da azeitona, se colocava ali para que o fogo continuasse e iluminasse o ambiente. Então você sabe que quando uma porta fecha, e essas virgens, né, levaram consigo uma latinha, um recipiente com um pouco de óleo para as suas lâmpadas, para as suas tochas. E qual é o óleo nosso hoje? O que esse óleo fala para a gente? O que esse óleo diz para a gente? Né? Esse óleo diz que nós precisamos o mais rápido possível. O mais rápido possível não é o termo. Nós precisamos rapidamente, seja possível ou impossível, estar no grupo, nos certificarmos que nós estamos no grupo das virgens prudentes. Não daquela, e eu não trouxe óleo, e agora? Agora você sai lá, vai comprar. E se o noivo chega nesse ínterim que você saiu para comprar o seu óleo? Acontece o que aconteceu. Porque a porta, quando fecha, ela tem dois lados, né? Ela tem o lado de fora e o lado de dentro. O lado de fora desta porta é a separação eterna de Deus. É a esfera, é o lado das trevas exteriores, onde o próprio nosso Senhor, aqui mesmo em Mateus, capítulo 25, versículo 30, ele diz que lá haverá pranto e ranger de dentes. Então, ainda dá tempo da gente dar uma olhada. Que lado da porta, se a porta fechar agora, que lado que eu vou ficar? O lado de dentro ou o lado de fora? Porque quem não tiver o óleo excedente, para continuar a colocar na lâmpada, na tocha, na verdade, para iluminar, vai ter que sair para comprar. E nesse sair para comprar, a porta pode ser fechada. O noivo volta, e aí, como é que você faz? E quem é que não tem esse óleo? Quem é? Existem pessoas hoje que não têm esse óleo excedente? A maioria das pessoas não tem. Por quê? São aqueles que vão sair para comprar o óleo. São aqueles todos que não reconhecem a sua culpa diante de Deus. São aqueles todos que não creem, ou depois que a porta fechar, que não creram na obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses todos, figuramente falando, né, vão dar com a cara na porta quando voltar. Terão o óleo, mas a porta vai estar fechada. Por causa disso que o título é Dar com a cara na porta.
Porque é exatamente isso que vai acontecer. Não é piada, não é brincadeirinha, não é, para rir, não. Vão dar com a cara na porta. Não importa que estas pessoas cheguem com barris de óleo para iluminar. Não importa que elas cheguem na porta fechada e comecem a gritar: Senhor, Senhor, abra a porta. Não vai importar. Mas Deus é ruim nada. Deus está avisando: olha, a porta vai fechar. Sejam prudentes. Pode berrar, pode gritar, pode dizer que fez isso, que deu dízimo, que orou, que foi ali, que era amigo de não sei quem, que era parente do primo, do cunhado do prefeito, que um dia estava passando pela rua e viu o sobrinho do cara que estava empurrando o carrinho no supermercado para aquela velhinha. Não importa. Depois que a porta fechar, não adianta dizer: Senhor, Senhor, abra a porta para a gente. Porque esses que ficarem do lado de fora da porta, jamais, segundo a Bíblia, serão recebidos. E o bom disso tudo, meu irmão, minha irmã em Cristo, é que se nós quisermos passar pela porta, não precisa nem bater. Não precisa bater. Não precisa. Por quê? Por que não precisa bater? Porque a porta está aberta, a porta está escancarada. Hoje, qualquer um, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser argentino, pode ser boliviano, pode ser da Nova Zelândia, pode ser francês, qualquer um pode entrar pela porta, porque a porta ainda está escancarada, mas ela está prestes a fechar. Sejamos então, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, como as virgens que tinham óleo suficiente, chamadas de virgens prudentes, desta passagem aqui, Mateus capítulo 25, versículo 10. Deus, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a entendermos a importância deste versículo. Fechou-se a porta vai fechar. Não adianta achar. Eu acho que não sei o quê. Não adianta querer criticar Deus numa imbecilidade e ignorância a toda e qualquer prova. O Senhor está nos avisando há mais de 2000 anos isso. A porta vai fechar. A porta vai fechar. E nós, para podermos entrar, só precisamos reconhecer e viver na obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Erramos? Claro que erramos. Pecamos? A gente não quer pecar, mas o próprio apóstolo Paulo diz: olha, o bem que eu quero eu não faço, agora o mal que eu não quero, esse toda hora eu estou fazendo. Mas nós temos um Deus perdoador enquanto a porta estiver aberta. Vamos acordar e vamos ser virgens prudentes. Esta é a minha oração por mim, por todos os meus, pela Paula, que hoje faz aniversário, por cada um de vocês, amados irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.